Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não importa a hora. Graça e paz, ou a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Por aí? Tá tudo bem por aí? Espero que sim. Caso não, deixe aqui seu nome nos comentários, tá? Que com certeza eu estarei orando pela sua vida em particular e pela sua família também. Peço desde já que os irmãos possam deixar o like para ajudar o canal a desenvolver a palavra de Deus. Queridas e queridos, um dia alguém muito sábio disse: eu fui procurar a igreja e a encontrei no mundo. Fui procurar o mundo e o encontrei na igreja. Triste, né? Esta observação é para que possamos pensar com muito carinho, com mais cuidado e nos questionarmos quando a igreja perde ou deixa de ser importante para aquela determinada sociedade ou aquele país. Ou quando nós mesmos deixamos de ser igreja do Senhor. É uma pergunta que a gente tem que se fazer constantemente. Vou tratar deste assunto aqui de forma panorâmica, mas que vai dar para entender. Falo por experiência, pois tive o desprazer de ver uma igreja com potencial forte, firme, que se elevou, meu Deus. Depois, infelizmente, caiu, arrastando a muitos que não perceberam. Todos nós erramos, inclusive eu também errei. Então, tenho experiência para entender como funciona esse processo. Se é uma coisa que devo lhe dizer não seja jamais, em hipótese nenhuma, cúmplice de erros alheios. Não compactue. Não devemos ser complacentes com o pecado. Não devemos nos misturar com pessoas que não querem se comprometer com Deus, que não costumam observar a Bíblia de forma fiel com as Escrituras. E tenta, além disso, levar junto para o buraco as pessoas. Isso é trágico. E eu e você podemos ser envolvidos neste caminho perigoso da qual muitos já entraram. Pior, entraram, meus irmãos, e não conseguiram mais voltar. Em Mateus 22, 29, o Senhor Jesus nos ensina aonde está o problema conosco. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras, não temos intimidade com a palavra. E quando nos falta a Bíblia, essa comunhão na nossa vida, fica mais fácil, mais simples, de darmos ouvidos a outras vozes que não são de Deus. Há igrejas que estão caídas, há pessoas caídas, mas têm a aparência que está de pé. Eis a questão, meus irmãos. Por que você não consegue identificar como anda as igrejas no Brasil? Queria tratar com vocês um assunto muito relevante para os nossos dias. Muito relevante. Esse assunto do apostolado de João, para entendermos melhor o tema. Meus queridos e queridas irmãos e irmãs, o apóstolo João, o grande apóstolo João, estava completamente isolado na ilha vulcânica de Patmos, no mar Egeu. E o imperador Domiciano o havia isolado, acreditando que com essa ação de isolá-lo, jogaria uma pá de cal em seu ministério. Mas vamos entender uma coisa. Quando todas as portas se fecharam para João em Patmos, Deus abriu-lhe uma porta nos céus. Aleluia! Pode acreditar no que eu vou dizer agora. Tenha fé numa coisa. Descanse no Senhor diante das prisões. Às vezes, Deus quer te exaltar. Veja o que aconteceu com Pedro em Atos, o primeiro livro histórico, Atos, capítulo 12. Dá uma lidinha lá. E também com Paulo no mesmo livro de Atos, Atos 16, versículo 27 e 28. Leia em sua Bíblia essa passagem.
essa passagem que acabei de citar. A igreja vivia uma época de perseguição brutal. E todos, sem exceção, os demais apóstolos já tinham partido pelo viés do martírio, exceto João, que já estava bem velho, bem idoso, no fim do primeiro século da era cristã. João escuta uma voz, como de trombeta, dizendo em Apocalipse, está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11. E essa voz dizia: escreva em livro e manda as 7 igrejas. Essas sete igrejas são da Ásia. E quais são elas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João compreendeu com essa revelação, que aquela revelação que Jesus deu, que o Senhor está no meio da igreja, que Jesus passeia entre a igreja. Para que ele faz isso? Para sondar, para exortar, para corrigi-la, para consolá-la e para fazer promessas, aleluia. Uma nota importante aqui: o Senhor Jesus continua passeando no meio da igreja. E qual a impressão que o Senhor tem? Nunca esqueça disso. Qual a impressão que o Senhor tem quando passeia? Então, cada igreja dessa recebeu uma carta com a seguinte orientação: as igrejas da Ásia, as 7 igrejas, que o Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas quero tratar com vocês sobre 2 igrejas, 2 especificamente falando, a partir do capítulo 2 do livro de Apocalipse. A primeira delas é a igreja, meu Deus, de Éfeso. E qual foi o motivo que fez essa igreja perder sua importância? Muitas igrejas têm perdido a sua importância. E por quê? A igreja de Éfeso era uma bênção, era aprovada e elogiada. Isto é, o Senhor batia palmas para ela. Olha, o Senhor fazia assim, porque a igreja impediu que os falsos ensinos, olha que coisa gloriosa, entrassem na igreja através dos falsos apóstolos. Que coisa! Além disso, essa igreja perseverava na luta pela defesa da fé e o nome de Cristo. Essa igreja tinha firmeza doutrinária, postura firme. Porém, o Senhor traz uma exortação à igreja de Éfeso, dizendo que essa igreja deixou o primeiro amor. Em outras palavras, às vezes, até na defesa da verdade, e eu me preocupo porque eu faço isso, uma igreja pode perder a sua piedade, mesmo mantendo sua ortodoxia. Mantendo a sua ortodoxia intocável, se perde o fervor espiritual. Como disse John Edwards, há muitos que têm luz na mente, mas não têm fogo no coração. Terrível isso. Mas o Senhor trouxe um alerta, uma luz em vermelho, piscando, como sinal para que a igreja tomasse uma postura e se arrependesse, e em tempo oportuno voltasse. Na verdade, nem oportuno, voltasse rápido para o caminho. O Senhor mostrou quem eles eram e de onde eles caíram. O Senhor sempre coloca um alerta ou uma sirene para nós, meus irmãos. Um alerta que estamos fora da rota e caindo. Um conselho: fique ligado às sirenes de Deus, aos alertas de Deus. Outra carta importante que vamos tratar, a ser citada aqui, é a que foi enviada para a igreja de Tiatira. Queridos, e aqui a coisa fica mais séria ainda. Essa igreja perde totalmente o foco. Ela sai dos trilhos na velocidade de um trem-bala. Quem já viu um vídeo de um trem-bala no YouTube? Imagina
você em sua mente, vai comigo, um trem-bala na sua mente, a tragédia e o estrago que este acidente provocaria se esse trem saísse dos trilhos em alta velocidade. Essa igreja de Tiatira franqueou seu púlpito a uma falsa profetisa. Abriu as portas, permitindo que Jezabel ensinasse na igreja. Essa falsa profetisa não é, tá? A mesma Jezabel do Velho Testamento, né? A esposa de Acabe, não é a mesma. A Jezabel aqui de Tiatira estava induzindo, isso é muito sério, o povo a uma vida promíscua, a prostituição, o erro em cima do altar. Queridos, isso é sério. Deram palanque a uma pessoa que enganava e mentia. Aqui eu falo para os meus amigos pastores e aqueles que ouvirão. Isso é gravíssimo e muito sério. A pergunta que nós devemos fazer: quem está subindo no púlpito da igreja ou da sua igreja? O que está sendo ensinado por quem está indo lá? Se este ensino não for a verdade daquele pastor, e a exposição fiel das Escrituras não for, essa exposição for fiel, sua igreja perderá a importância, perderá o temor, perderá a santidade, e o temor ao Senhor deixará de ser importante essa igreja. Nós não podemos, meus irmãos, quero que os irmãos entendam, a concessão ao erro, da concessão ao erro. Quando digo erro, eu não estou falando aqui dos moralistas, não. Os moralistas são os piores. A Bíblia nos mostra, Isaías, lá no profeta Isaías 59:2, que o moralismo, ou os falsos moralistas, são capazes de jogar uma igreja no chão. E vai desconstruindo esse tipo de processo. É lento, né? E às vezes leva até anos. Repito, falo porque vi e vivi isso. Não é da noite para o dia que as coisas acontecem. É aqui que mora o perigo. O inimigo trabalha astuciosamente, minando e cauterizando a consciência da igreja, das pessoas, porque lhe falta a palavra. Moralismo não é o evangelho. Os moralistas não são evangélicos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito está revelando à igreja. Mas há uma solução para essas igrejas? Sim. É claro que sim, sempre há. Há uma solução para isso, por onde começar? Se há solução, por onde eu devo começar? Um conselho eu vou te dar. Primeiro, ouvindo o Espírito Santo sem resistência, conhecendo as Escrituras para entendê-lo. A partir disso, se arrependendo, reconhecendo. Quero lhes dizer que, infelizmente, todas essas igrejas, 7 igrejas da Ásia, não existem mais. Viraram escombros. E isso não tem a ver com o decurso do tempo, queridos, mas pela não observação da orientação do Senhor, que se antecipou antes da tragédia para alertar, antes que o trem-bala desgovernado saísse do trilho, ele foi lá avisar. Hoje existem igrejas dentro deste processo de queda. Pior, às vezes não foi ainda identificado. A história da igreja nos mostra. Hoje, com tristeza digo, a Europa, por exemplo, berço do protestantismo, é considerado um continente pós-cristão. Berço do protestantismo em 1517 com Lutero. Queridos, nos arrependamos enquanto ainda há tempo. Ainda há tempo. Voltemos para Jesus e vamos chorar aos seus pés. Ainda há tempo para todos nós. Medita com carinho nestas palavras. Deus abençoe a tua vida. Te dê inteligência espiritual. Deus possa te dar sabedoria para que você deixe de ser um analfabeto bíblico. Que o Senhor abençoe o teu caminho nesta jornada. E eu peço que tu possa compartilhar este vídeo, possa deixar o teu like para que Deus possa trabalhar. Eu não me preocupo com like, mas é necessário para a igreja crescer.
Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.